muito desagradável, tudo está ocorrendo, mas tudo é previsto. Quando teve o acidente de Mariana, em 2015, em 2016, foi previsto nos processos judiciais contra a Vale. Então, eu sou professora, né? Então, o que eu faço? Eu faço auditoria, eu pego os relatórios, os informes da Bolsa, e vou analisando. Eu sou de contabilidade, mas não uso contabilidade, é impossível, tem que usar os informes da Bolsa. Então, em 2015, em sala de aula, eu estava falando, vai ter um acidente aqui, mas quando você fala que vai ter acidente, é por quê? É por causa dos processos judiciais pelo uso excessivo de água. Outra coisa, daí, quando teve o acidente, eu dei uma entrevista para o CQC, o Mar de Lamas. Mariana. O acidente de Mariana. Então, dei uma entrevista para o CQC. A entrevista foi muito longa, mas na hora da entrevista é só um pedacinho, eu sei como é isso, né? A mídia não permite falar a verdade. E o que aconteceu? O programa CQC acabou. Quem quiser vai lá no CQC e vê Mar de Lama. E eu fiz um trabalho também com as 3 empresas juntas. A BHP Billiton, que só serve a inglesa, tá? A australiana, não. Vai lá na origem dela, ela é inglesa, porque quem controla todos os minérios do mundo é a Bolsa de Metais de Londres, LME, desde 1877. Ela controla o ouro, ela tem um controle sobre os minérios. Então, olha, Joaquim Levy já foi lá, é bom frisar isso aqui. O Guedes tem um depósito lá em Singapura, da London Metal Exchange de minérios também, tem muito interesse em minério. Tá? Então, voltando, então, eu dei essa entrevista e peguei as 3 empresas, meus alunos da faculdade estudaram as 3 empresas juntas. A BHP Billiton, o que ela quer? Ela quer ganhar muito dividendos. E dividendos, você sabe, por exemplo, aqui no Brasil não paga impostos, né? Não tem imposto sobre dividendos. Só tem 2 países do mundo que não tem imposto sobre dividendos. Ela não faz nada. A única coisa que a BHP Billiton fala, ela é uma holding, fica ganhando. Ela atua em mais de não sei quantos países, centenas de países, né? E ela tem uma, eu não sei quantos, mas eram muitas mineradoras no mundo. Eu sei que tinha processo também contra ela na Colômbia, alguns países. A Samarco, o que ela é? Ela é uma junção das duas, né? 50% de cada uma. A Samarco, qual era o objetivo da Samarco? A Samarco, por exemplo, as empresas usam 92% da água e não pagam. Elas alegam que devolvem a água. A Vale fala a mesma coisa, que ela devolve a água. Então, foi feito com a Samarco e, na época, né, eu até apresentei trabalho fora, que foi um trabalho dos meus alunos, juntar as 3. E a Vale, que vem de Minas, né, ela era inglesa, ela praticamente, eu até falo, depois se quiserem eu mando a entrevista que eu dei, a Vale eu digo que é a dona do Brasil, porque ela tem concessões com prazos ilimitados. Que história é essa? Então, eu quero mandar os documentos. O que tem que ser visto nesses documentos primeiro? Tá? Isso aí é para qualquer cidadão ler. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela atua na Bolsa de Londres. Ela atua na Bolsa de Nova York, na NYSE, né? E o que acontece? Aí ele tem o formulário 20 dela. Tem 189 páginas. O demonstrativo contábil tem 89 páginas e o informe da Bolsa, informe de referência da CVM, tem 714 páginas. Ali você tem toda um perfil, ali você vê a Vale toda. Então, o que nós temos que ver? Concessões. Os processos judiciais são mais de 100 páginas contra a Vale, e todo ano, e tudo que ela deve de impostos, que não paga multa, olha, é um horror. É um filme de Alfred Hitchcock, a atuação dessas empresas. Porque eu estudo todas que eu digo assim, né? Vamos passar, gente. Outra coisa, porque ela é do BNDES Par, ela foi privatizada. Para mim, ela continua sendo da Inglaterra. Auditora social. Só foi estatizada para pegar todas as concessões. Ela é praticamente a dona do subsolo do Brasil. E não existem limites, porque, olha, o acidente de Mariana, eu pedi até aos alunos da faculdade, na época, para pesquisarem uma coisa chamada títulos de catástrofe. O que é títulos de catástrofe? Cat bonds. Eles apostam, né, eles fazem um seguro para acidentes ambientais
eles ganham com os acidentes. Isso aí, o único lugar que publicou conhecido é o Le Monde Diplomatique. É quando a natureza se conecta às finanças, ou quando as finanças se conectam à natureza. Essa empresa também, o que elas fazem? Elas vendem nos paraísos fiscais. A Vale vende aonde? Na Suíça. Então, ela transfere, ela tem vários escritórios de venda, mas ela transfere a venda para a Suíça. A Suíça é um paraíso fiscal, né? E o que acontece com isso? Quem fica com tributos da venda? Então, ela vende por um preço irrisório, que isso aí se chama preço de transferência, para a Suíça. Quando chega na Suíça, ela vende, a Suíça vai vender um valor 100 vezes maior e vai ficar com todo o tributo. A Suíça não fez nada, a única coisa que ela fez foi vender. Então, os paraísos fiscais servem para isso também, tá? O que a gente precisa saber, então? Que a gente precisa fazer uma grande auditoria, porque todos esses acidentes são previstos. Olha, essa semana eu falei da Vale de novo em 2 encontros. Entende? Eu fui para uma reunião ontem de jornalistas investigativos, eu falei sobre a Vale com um deputado, com um assessor parlamentar do PSOL, tá? Eu não tenho partido, entende? Para deixar bem claro. Porque ele estava um amigo de infância, né? E ele me procurou, eu falei, ó, cuidado, que eu mandei essa semana para ele, mandei 2 dias antes do acidente. Ontem eu falei na reunião. O que eu quero dizer é o seguinte, está tudo pronto para acontecer o acidente. Agora, as autoridades que não fizeram nada, elas têm que responder. E não adianta, eu falo isso aqui, estou até falando aqui com a minha amiga, olha só, não adianta fazer nada depois. É mínimo, as pessoas já morreram. Vamos ajudar, sim, tem pessoas feridas com fome, mas tem que ser feito antes. Nós temos que tirar todos esses caras e eles vão ter que responder pelo que eles fizeram. Inclusive, até o próprio CQC, o programa, a Bandeirante tem que responder por que ela acabou com o programa. Porque o CQC estava em cima do acidente de Mariana. Inclusive, não era só Mar de Lama que eu dei entrevista, não, mas vários documentários, várias investigações estavam feitas pelo CQC. A Rede Bandeirante foi lá e acabou com o programa. Por quê? Por que vocês acham que acabou? Porque estava em cima da Vale, estava em cima da Samarco. Entende? É só assistir os programas do CQC. Então, o que nós temos que fazer? Eu trabalho com os processos judiciais, eu trabalho com toda a informação. Quem é esse conselho de administração da Vale? Que conselho é esse? Conselho fiscal que ganha milhões. A Vale deu outra coisa, tem que pegar todas as notícias de mineração, tá? Eu leio sempre as notícias de mineração, tem que ter assinatura, é pago. Notícias da mineração. Ali está escrito tudo sobre a Vale. Está ali tem muita coisa. A Vale deu um aumento de 5 vezes para seus executivos, 5 vezes, em vários lugares falando que isso não existe, né? Quintuplicar. Está lá, vai lá, notícia de mineração. E nós temos que prestar muita atenção, então tem que ir no Conselho Fiscal. Quem são esses caras? Tem gente ali que nem faculdade tem. Eu não estou ligando, não, porque tem gente que sem faculdade sabe muito mais do que até os doutores, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, quem é esse Conselho de Administração? Quem é esse Conselho Fiscal? Que esse conselho aí, que esse comitê de auditoria agora e voltar, porque eu tenho os documentos da Vale. Os meus alunos fizeram monografia em cima da Vale, eu pesquisei a Vale a fundo que eu estou pesquisando a Vale, em relação com os paraísos fiscais também. E agora vem outra coisa aí, que a gente não pode deixar esse Paulo Guedes, que ele é da Bolsa de Metais de Londres, tem um depósito em Singapura. Esse cara tem que responder também pela mineração. E o Joaquim Levy também. Agora puseram lá no BN10. Olha, a gente não pode ter medo. Nós temos que ser firmes. E nós temos que agir antes. Não dá mais. E olha só, e está tudo com os dados, porque quando você estuda, quando você levanta esses formulários, estão os processos judiciais um por um. Agora, um por um. Ali tem todas as concessões da Vale. Eu falo isso, eu dei uma entrevista, quem quiser depois ver, eu mando. No início de janeiro, e falei sobre a Vale. Eu digo que de 49.500 empresas, só existem 147, isso aí se chama Rede de Controle Corporativo Global,
E o que vai acontecer é que você não vai nascer dentro de um país porque o Estado morre. Você vai nascer dentro de uma empresa, além da redução populacional prevista. A coisa é muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. Então, só quero dizer o seguinte, o que eles estão prevendo, né? Então, eles estão fazendo isso tudo. Eu digo que a Vale é dona do Brasil, e a Vale é inglesa. Vamos atrás essa ligação, porque as empresas não fazem seguro no Brasil. Elas fazem seguro nas suas sedes, em países desenvolvidos. Porque as empresas já fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos, lá em 1938, 41, e o governo, o presidente não conseguiu retirar e mudar a situação. Elas sempre ganham, por quê? Porque as empresas atuam em 151 países. Elas são globais, nós somos locais. O que o governo faz? Qual o papel do governo? É deixar que elas penetrem num país para roubar tudo que é da sociedade civil. Entende? Então, eu fiz uma tese de doutorado com 45 itens que essas empresas pegam que é nosso, de insustentabilidade. Agora, tem que ir em cima do BNDES-Par. Por que essa empresa é do BNDES-Par? Essa é a minha pergunta. E vocês sabem que ela já foi considerada a pior empresa do mundo, né? Public Eyes. Então, muita coisa para falar em pouco tempo. O que ela está orientando agora, nesse momento, quem está lá, tá? Estão dizendo que não pode ir, porque vai atrapalhar, que já tem aeronave demais. Não. Quem está lá registra tudo com as pessoas de lá, registra, documenta, pega tudo que puder, porque isso é importante agora, senão eles camuflam tudo depois. Porque olha só, eles vão diminuir o número de vítimas. Exatamente. Eles vão dizer, olha só, eles servem, todo o sistema, pelo que eu estudo, serve às empresas, não serve à sociedade civil. Entende? Tanto que está nessa situação, o que eles deram a essas empresas? E quem foram os responsáveis dos órgãos públicos de apurar isso? Porque, olha, eu, sinceramente, tudo que eu levantei de pesquisa sobre a atuação das transnacionais, o IBAMA até é sério, tá? Ele autua, mas não adianta, o judiciário vai lá e perdoa. O judiciário está perdoando o tempo todo. Então, acho que a gente precisa, né, pegar esse documento, está tudo documentado, não tem nem como dizer que não. Está documentado, tem os formulários das bolsas ali. CPI da mineração já.